Olá, meus irmãos, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 6. Se por acaso você não assistiu às nossas outras aulas, eu sugiro que vocês assistam. Dito isso, vamos começar o nosso estudo. No capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo. Fala sobre a obra de ambos, sobre a extensão e as consequências. Mostra que para o homem só há dois caminhos. Ou ele está ligado a Adão e receberá a herança de Adão, ou seja, a condenação eterna, ou está ligado a Cristo e receberá a vida eterna. O texto termina com Paulo dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mostrando que apenas um pecado de Adão arrastou a humanidade para a condenação, enquanto que pela obediência de Cristo, a sua morte vicária, multidões de pecados foram perdoados. No início do capítulo 6, para que não houvesse interpretações erradas, Paulo desenvolve já uma resposta. Vamos ler os versículos 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se a morte de Cristo encobriu multidões de pecados, alguns poderiam pensar que se continuassem pecando, a graça seria cada vez mais abundante. É o mesmo pensamento infantil exposto por Paulo no capítulo 3, quando ele responde a uma possível questão dos judeus, que a incredulidade deles servia para mostrar a glória de Deus. Então, eles deveriam ser justificados por isso. O ser humano sempre busca justificar-se a si mesmo. Paulo responde a essa questão mostrando que a nova criatura, a pessoa que foi alcançada pela graça de Deus e foi liberta do jugo do pecado, morreu para o pecado e reviveu para a novidade de vida. Ele mostra que, simbolicamente, nós morremos à morte de Cristo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que um dia possamos ser ressuscitados, assim como Jesus foi. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui para entender que esse sepultamento é espiritual e não simplesmente simbólico, como defendem aqueles que praticam o batismo por imersão. Porque eles entendem que o ato de mergulhar o crente nas águas simboliza um tipo de sepultamento. Não foi isso o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Esse sepultamento é um sepultamento espiritual. Se nós fomos alcançados pela graça e nos tornamos novas criaturas, morremos com Cristo, devemos crucificar a nossa carne, o nosso velho homem. É o que Paulo diz no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E se já morremos com Cristo, um dia também ressuscitaremos. Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Pai e ele vive, ele está vivo. Servimos a um Deus vivo. Ele venceu a morte e garantiu para nós a vida eterna. Então, como novas criaturas, devemos compreender que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que o processo de santificação vai se desenvolvendo na vida cristã. Vivificados pelo Espírito Santo, nós temos agora condições para viver em novidade de vida, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Sabemos que em matéria de salvação somos monergistas.
Apenas a ação de Deus salva o homem, sem nenhuma participação nossa. Mas, quanto ao processo de santificação, nós somos sinergistas. Há a participação do homem nesse processo. Examinando-se, buscando os meios de graça, ter uma vida devocional, de leitura e meditação nas Sagradas Escrituras, ter uma vida de oração, ter uma comunhão com os irmãos, enfim, fazendo tudo para matar o velho homem. Uma outra questão que poderia ser levantada pelos leitores dessa carta é a que encontraremos no versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo já responde dizendo, de modo nenhum. Essa pergunta poderia surgir porque no versículo 14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Como já dissemos nas aulas passadas, o modo como Deus salva sempre foi o mesmo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sempre foi pela graça e pela vivificação do Espírito Santo. Os crentes do Antigo Testamento olhavam para frente, para a promessa do Messias que haveria de vir, e nós olhamos para trás, para o Messias que veio e voltará para nos buscar, Jesus Cristo. A lei nunca foi um instrumento de salvação. Ninguém consegue se justificar pela guarda da lei. A lei fornecia o diagnóstico da nossa verdadeira situação. Ela expunha a nossa natureza em contraste com a santidade de Deus. Então, ela, em vez de nos salvar, nos condenava. E é por isso que Paulo diz que não estais debaixo da lei, e sim da graça. Viver debaixo da graça significa ter obtido perdão dos nossos pecados. Significa estar livre de condenação, da condenação da lei, e ser justificado por Deus mediante o sacrifício de Cristo. Na última parte deste capítulo 6, Paulo já antecipa uma possível preocupação e dúvida por parte dos cristãos, especialmente dos judeus. Que seria? Se não somos salvos pela guarda da lei, mas pela graça, isso não poderia, de certa forma, induzir os crentes a relaxar, no sentido de diminuir as barreiras morais contra o pecado? Nos versículos 15 a 23, Paulo responde a essa possível preocupação dos crentes. Vamos ler juntos. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Nesse tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei, como já dissemos várias vezes,
não tem como objetivo a salvação, muito pelo contrário. Ela expõe o nosso pecado, então ela nos condena. Mas nem por isso ela é ruim. Muito pelo contrário, ela mostra a santidade de Deus, mostra a vontade de Deus para as suas criaturas morais. Então, se eu fui alcançada pela graça, eu estou apta para desenvolver a minha santificação com a ajuda do Espírito Santo, para cada dia mais eu conseguir me aproximar do padrão imposto pela lei. Vou conseguir? Não, não vou, porque o pecado ainda habita em mim, mas vou melhorando a cada dia até a volta de Jesus, quando teremos nossos corpos glorificados e livres completamente do pecado. A lei é o parâmetro daquilo que Deus espera de nós. Por isso, depois de salvos, temos que observá-la. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima!